E eu queria que você abrisse comigo aqui o texto da palavra de Deus no livro de João. Livro de João. Eu trouxe aqui nessa noite dois slides apenas. E um dos slides, que é esse aqui, né? Consertando o pano da vida. Então nós vamos pensar nessa noite nesse tema. Consertando o pano da vida. Antes da morte física, só aqui na terra, céu e inferno são o mesmo lugar. Escolhamos como vamos viver. Então nós temos a oportunidade de escolher a nossa vida aqui. Muitas vezes as pessoas assim, antes era um pouco mais, agora está um pouco menos, né? Em todos os lugares que eu ia, as pessoas falavam assim, eu te conheço. Eu falei assim, não me conhece. Não, conheço, tá. Aí eu falei assim, não, você conhece lá o Geraldo Alckmin, né? Não eu. Às vezes, então, nós tínhamos uma semelhança agora, eu estou mais bonito do que ele, né? Ele saiu da mídia, tal, etc. Mas sempre onde eu vou, alguém diz que me conhece. E a verdade é que às vezes as pessoas conhecem alguém e pensam que sou eu, né? Mas você achou aí? João capítulo 4. João capítulo 4. A história da mulher samaritana. Então eu gostaria que a gente nos debruçasse nesse texto e pudéssemos entender um pouquinho sobre essa história aqui nessa noite. Vamos orar. Senhor, nós somos tão gratos a Ti pelo dom da vida e a oportunidade de estar aqui, conhecer essa igreja, conhecer aqui esses irmãos e essa liderança, Pai, esse ponto de pregação aqui nessa cidade. Ó Deus, abençoa a cada irmão que entrou aqui nessa noite, abençoa aqueles que não estão aqui. Cuida, Senhor, de cada um, dando a Tua graça, a Tua misericórdia, dando, Deus, nessa noite a oportunidade para nós ouvirmos e entendermos a Tua palavra. Assim nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê essa direção e assim a gente possa entender aquilo que o Senhor nos trouxe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. É muito assim, quando a gente vai pregar numa outra igreja é mais complicado, você fica pensando qual que é a situação da igreja, o que a igreja precisa, e a gente pode talvez assim, pregar alguma coisa que foi encomendado, né? Mas eu estou pregando, comecei uma série de mensagens agora na nossa igreja sobre 1 Coríntios. Eu até pensei aqui hoje, nessa noite, pregar em 1 Coríntios, mas eu falei, vou escolher um texto aleatório, que fale de uma situação de pessoas que precisam ser mudadas e transformadas a sua vida. Eu queria começar contando uma história verdadeira. Um menininho de 8 anos de idade tinha 2 amiguinhos. E esses 2 amiguinhos, ele sempre levava esses meninos para brincar na casa dele. E menininho, 8 anos assim, sempre correndo para cá, correndo para lá. Mas esse menininho tinha um probleminha. Ele urinava assim na roupa, na calça, né? E às vezes ele tinha até que usar uma fralda. E em uma certa ocasião, ele estava brincando ali na sala, correndo para um lado para o outro, e com os 2 outros amiguinhos, e ele acabou fazendo xixi na roupa. E o pai, então, olhando para o filho, indignado, chamou o garoto e falou assim para ele, olha, tá vendo? Você é humilhação aqui nessa casa. Veja os seus amiguinhos. Os seus amiguinhos entram aqui, brincam, e eles não fazem xixi na roupa, mas você faz xixi na roupa. Humilhou bastante o garoto. Deixou o menino assim, numa situação, no meio dos amigos dele, muito chateado, e disse para o menino, olha, vai lá se trocar, e vê se você tem a vergonha, você já cresceu. E o menino então guardou aquilo no seu coração, e ele tinha um ódio, naquele momento, mortal do pai. Se ele pudesse, ele dava uma facada no pai, ele violentava o pai com um tijolo, alguma coisa, mas ele só tem 8 anos. Mas ele diz assim, quando eu crescer, eu vou matar o meu pai. Onde ele já se viu fazer um negócio desse?
O menino se trancou, perdeu aqueles dois amiguinhos, cresceu, se transformou num empresário. Mas a vida toda esse menino, ele tem um problema. Ele cria problema, ele é um problema na igreja onde ele está, ele é crente, essa história. Ele cria um problema, ele é um problema na igreja, ele sempre está se tornando o problema. E um dia, ele está entrando no shopping center. Shopping, está indo, está sozinho, ele é casado, tem 2 filhos. E alguém, aliás, aquela coisa que abre e fecha ali, eu esqueci o nome, para de funcionar. Aquela cancela, obrigado. Para de funcionar. E ele para o carro ali na cancela. E aí tem um cara atrás e começa a buzinar. Bi, 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 bi. E ele olha para o cara e fala assim, você não está vendo que está quebrado? E o cara continua buzinando. E o cara dando risada e buzinando. Aí ele sai do carro. Ele abre o carro da pessoa, puxa a pessoa fora e dá uns bufetes na pessoa e diz assim, olha, você aprenda a respeitar. Onde você pode fazer um negócio desse? Mas aí a cancela abre, ele vai embora e ele vai para a casa dele, ele fica com aquilo na cabeça. Aí ele vai falar com o pastor. Pastor, eu acho que eu cometi um mau testemunho. Aí o pastor, o que você fez? Aí contou a história toda, o pastor falou, rapaz, mas por que você fez? Mas você precisa mudar a sua vida. Você precisa mudar o plano da sua vida. Você precisa mudar a estrutura da sua vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo fala lá na igreja, e ele está falando, olha, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, cada um está procurando alguma coisa ali na personalidade do pregador, né? Paulo é intelectual, Apolo é um eloquente, Pedro é um conhecedor das regras judaicas. E Paulo diz, interessante, que ele quer que aquela igreja tenha o mesmo pano. Não seja um pano rasgado. A nossa vida não pode ser rasgada pelas coisas que o mundo oferece. E esse rapaz tem uma vida rasgada. E o pastor, então, fala assim, vamos tentar te ajudar. Mas eu já perdoei meu pai. E aí vai conversando. Por que você é assim? E ele diz assim, olha, quantos anos você tem, rapaz? Eu tenho 38 anos. E ele diz assim, qual que é a maior dificuldade que você tem? O nome do rapaz falou. O moço disse assim, a maior dificuldade que eu tenho 38 anos e ainda faço xixi na cama. Uma vida violentada pelo pai. Uma vida estragada, uma pessoa perturbada, machucada, ferida, com 38 anos, toda aquela raiva, toda aquela angústia que ela tinha, estava transferida para o pai, e com 38 anos ele não havia ainda tido controle emotivo, para ele ser liberto daquela situação. E nós vemos aqui a história dessa mulher samaritana, no capítulo 4, quando ela foi... E quando o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos e que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos... Jesus dava autoridade para eles. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase já a hora sexta, meio-dia. E veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se contaminam com os samaritanos. Pausa para a gente entender essa história aqui.
Os samaritanos é um grupo dissidente. Na época, no ano 722, mais ou menos, como o rei Salomão, eles já existiam. O rei Salomão morre no ano 931, isso antes de Cristo, e até o ano 722. Os judeus, parte norte, reino do norte, eles são conquistados pelos assírios. E então há um grupo de remanescente que ficou na terra de judeus. E esse grupo, eles acabam casando-se com esses assírios, e eles então têm filhos, e eles se transformam nos samaritanos. Mas eles mantêm a essência do Torá. Para eles, a lei é o Torá. São aqueles evangelhos, aquela parte da Bíblia, o Torá. E eles então, eles creem em alguns profetas, mas eles não creem em toda a Bíblia. Eles não são idólatras. Mas é um grupo que os judeus não têm contato. Os judeus, eles andam um caminho longo para eles não terem esse contato. Eles fazem uma distância enorme, porque eles não querem passar no meio aqui dos samaritanos, porque eles consideram os samaritanos como pessoas imundas que casaram com esses assírios, e agora eles não são nem judeus e não são assírios, são samaritanos. São pessoas da plebe. Isso é muito ruim, não é? Já aconteceu 2 vezes comigo, por eu ser pastor. Uma vez eu entro numa casa, assim, num culto. Não era um culto, era um tipo de uma festa. E eu cheguei e fui cumprimentando todas as pessoas. E quando eu fui cumprimentar uma moça, ela olhou para mim, assim, olhou os meus olhos e olhou minha mão, e ela fez assim. Eu tentei, ela fez assim. Eu fiquei todo desconcertado no meio de todas aquelas pessoas. As pessoas que estavam comigo ali ficaram todas desconcertadas, e alguém disse assim: por que você fez isso? Eu escutei dizendo assim: não gosto de pastor. Na minha rua mora um grupo de pessoas, eu moro na mesma rua há 30 anos, você já pensou? É uma chatice, né? Você morar 30 anos na mesma rua, você já conhece todo mundo, até os cachorros você conhece, aí você passa, eles saem uau, uau, uau para você, você vai, beleza, né? Mas tem um camarada, eu não sei por quê, durante toda a minha vida eu cumprimento, buzino o carro, paro, onde eu estou, desço, dou a mão. E há uns 6 meses atrás, eu falei: eu preciso me aproximar desse homem, quero tentar resolver esse impasse. Esse camarada não gosta de mim, não sei porquê, não é? Nunca fiz nada para ele. E ele estava numa roda ali de pessoas que eu conheço, e eu entrei lá: gente, tudo bem? Eu sou São Paulino, comecei a falar do time deles. Você é Ponte Pretano, você é São Paulo, o nosso time está ruim mesmo, Corinthians. O Corinthians é bom, o Guarani é uma praga, né? Aquela coisa toda que vocês sabem. Aí, eu fui cumprimentando. E quando eu cheguei, dei a mão para ele. O que ele fez? Escondeu a mão. Aí eu tentei de novo, ele olhou para mim assim, escondeu a mão. Bom, gente, eu fiquei com uma vontade. Esqueci que era pastor, eu queria dar um tapa na orelha daquele homem, né? Eu falei, a vontade era dar um supapo nele, falar: você tem educação pelo menos, né? Mas aí eu já me concentrei, falei: Espírito Santo me ajuda, né? Porque a vontade era dar uma cabeçada, sabe aquele negócio de MMA, né? Pá, né? E um camarada foi um negócio desse comigo, todo mundo aqui olhando. Como é difícil, como é ruim, quando você recebe esse tipo de afronta. Sim ou não? A gente machuca demais a gente. Aí eu me recompus, né? O pessoal ficou tudo assim, porque as pessoas também ficam desconcertadas com uma atitude dessa. E eu disse: gente, boa tarde, Deus abençoe a todos, até a próxima. E saí, né? Saí. Essa mesma história é a história dessa mulher. Eles estão numa situação assim que os judeus cumprimentam, não conversam, não esticam a mão, não querem ajudar, não querem fazer parte dessa comunidade. E Jesus, então, vai e chega aonde? Nessa mulher. Ele chega nessa mulher.
Está cansado, ele começa a tomar água, é um poço fundo. Flávio Joséfo, um historiador judeu, diz que naquela região tinha poço até com 42 metros de fundura, geralmente 35, 42 metros. É muito fundo, né? Você chegar a fazer um poço desse. Então Jesus começa a ter um diálogo com essa mulher. E esse diálogo é travado com ela. Interessante, e vamos lá. Então ali começa esse diálogo. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, sentou-se junto à fonte, e era isso quase hora sexta. E veio a mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, e só a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Toda essa história, esse enredo que eu estou contando para vocês, essa mulher sentia esse peso. E além de tudo, é uma mulher que não tem validade nenhuma naquela época. Uma mulher que não tem significância ou significado para a sociedade. Não tem autoridade. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te dizes, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, é fundo, logicamente, 40 metros, 42 metros, onde, pois, tem água viva? E tu és maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu do poço, bebendo dele próprio, dele e seus filhos, o seu gado. Ela não está falando mentira. Ela não está dizendo que... Porque ela não olha, ela não vê na mão de Jesus nenhum meio de que Jesus pudesse alcançar essa profundidade para pegar essa água. Mas ela trava um diálogo com Jesus. E ela disse: o nosso pai Jacó. Olha, eu quero que você entenda bem, quando ela diz isso, o nosso pai Jacó. Jacó é um cara que é um profeta. É aquele pessoal lá que eles veneram lá do Velho Testamento. É o Monte Gerizim, que eles estão ali, onde eles acham que Moisés fez lá um altar. Eles estão dizendo que aquele poço é o poço que Jacó deixou para eles. Mas interessante que naquele momento ela diz assim: olha, o nosso pai Jacó, o respeito pelo passado, muitas vezes nos tira a grande oportunidade do presente. Diga para mim, amigo, o respeito pelo passado nos tira a oportunidade do presente. Então a Bíblia diz assim: não remova os marcos antigos. Sim, a palavra de Deus é imutável, inerrante. Mas tem coisas que marcas do passado vai destruir o presente e vai acabar o futuro. Então a primeira coisa que ela está fechando a oportunidade dela entender quem é Jesus, quando ela está pensando no passado. E nós muitas vezes como igreja, nós fechamos essa oportunidade. Chegou um casal na nossa igreja, agora há pouco tempo se tornaram membros, agora esses dias. E eles vieram de uma igreja bem tradicional. Olha, não tem nada contra o tradicionalismo batista, nada disso. Mas eu fui assim, numa igreja dessas, criada, sou origem de Letos, em Nova Odessa, igreja que só tocava um teclado, um órgão, aquela coisa toda. Mas eles chegaram na nossa igreja todo ressabiado, porque lá bate palma, e o pessoal tem um louvor bem avivado, né? Às vezes tem um momento lá que o pessoal corre para lá e corre para cá, aquela coisa toda. Aí, eles ficaram assim, com os olhão assim: meu Deus, eu estou no inferno aqui, né? O negócio aqui, onde vim? Assim, será que isso aqui é de Deus mesmo ou é do diabo? O respeito com o passado. Começaram a entender, viram a igreja como funciona, viram a doutrina da igreja. Eles estão hoje radiantes, felizes. E esses dias ela veio conversar comigo. Como é que é o seu nome? Otávio. E ela veio falar comigo. Sabe o que ela veio falar comigo?
eu estava com os meus olhos fechados. 20 anos. Porque o respeito do passado tira a oportunidade do presente. Às vezes a pessoa ela tem uma denominação lá, uma religião dela. Ai, meu pai foi assim, minha mãe... Não é isso? Meu pai era assim, minha mãe também é assim. A Gabriela, né? E eu vou ficar assim também. Quer dizer, aquele respeito faz com que você vai perder a oportunidade do futuro. E às vezes isso acontece conosco. Sabe como? Com a tecnologia, né? A tecnologia hoje é um negócio tudo moderno, e a gente sai, aí quando começou, vocês se lembram aquele negócio? A maioria que essa molecada aqui não lembra disso, né? Mas tinha internet que você ligava em casa, eu falava para meus filhos assim, é só das 11 à meia-noite. Aí ligava assim, ligava a internet, né? Meia-noite, chega, que é muito caro esse negócio aí. Aí lá apareceu na igreja o pessoal com o quê? De repente, um WhatsApp. O pessoal, pastor, o senhor precisa para o WhatsApp. Eu falei, que WhatsApp o quê, rapaz? Esse negócio é um negócio do demônio. Você não tem mais tempo para isso aí. Pastor, precisa para o WhatsApp. Eu me relutei com esse negócio de WhatsApp. Eu vi o pessoal na igreja lá, já alguns anos atrás, né? Com um celular. Eu achava bonitinho, aquela coisinha verdinha. Mas eu falei, não quero esse negócio. Por quê? O respeito do passado. O negócio é isso. A Bíblia, né? Não tem nada. Eu amo minha Bíblia aqui escrita, mas... eu tinha muita essa coisa. Aí um dia, uma menina lá da igreja, a moça falou, pastor, dá seu celular aqui, essa porcaria sua aqui, isso é para nada, joga esse troço fora aí. Eu falei, não, eu paguei R$100. Pastor, R$100, celular de R$100 não vai para nada. Aí vai lá, meus filhos compram um celular bonzinho. Aí, põe aqui, puseram um WhatsApp, o senhor tem que usar. Agora, ó, virei pastor do WhatsApp, né? Então, muitas vezes, o respeito do passado acaba interferindo demais. Coisas que não tem nada a ver. Nós precisamos abrir, muitas vezes, a nossa mente, não é? Para entender a veracidade e aquilo que a Bíblia nos fala. E também coisas boas que o mundo hoje tem para nos ajudar. Tecnologia e tantas coisas mais. E, às vezes, a gente fica preso no passado. E tu é maior do que Jacó, nosso pai? Jesus respondeu e disse, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não possa mais ter sede e não venha aqui tirar. Olha que coisa. Essa moça, ela está abrindo o coração com Jesus, essa senhora. Ela quer que Jesus ajude, porque não é fácil não você sair de um lugar com um cântaro na cabeça, imagine, não é uma mulher, pesa uns 20 quilos, com mais uns 25 de água, você imagine, né, na cabeça, levando aquilo, meio-dia, aquele solzão, agora alguém está dizendo que vai dar uma água, que ela não vai ter mais sede, e ela não vai mais buscar essa água. Jesus, isso aqui é coisa de Deus, eu não quero. Quem não quer uma vida melhor? Quem não quer um carro que se aperta o botãozinho, a porta abre sozinho, né? Não é assim? Pum, plim, pum. Todo mundo quer as coisas melhores. Quem não quer um carro que você tem um ar-condicionado? Então, assim, são coisas que nós almejamos. E ela, naquela ânsia dela, ela quis isso. Jesus está dizendo no hebraico, no original, a palavra aramaica lá, e no grego também, eu dei uma olhadinha hoje e ontem, a ideia é que ela está pedindo, sabe o quê? Jesus está oferecendo uma fonte de água de um rio, como se fosse assim, olha, eu vou te dar uma água de um ribeirão corrente, e você está procurando uma água de cisterna. Eu fui uma época fazer um evangelismo no Piauí, e muito seco, e eu vi aquelas cisternas, é uma tristeza profunda, né? Você vê os animais, as pessoas tomando aquele resto de água. E uma água que jorra é diferente. E Jesus então oferece essa água para ela. E disse-lhe Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá.
A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos. E agora o que tens não é teu marido. Isso você falou a verdade. E ela disse: eu vejo que o senhor é profeta. Então ela tem a ideia do Velho Testamento de que o profeta é aquele profeta lá que indica aquelas pragas. Olha, se Israel não fizer isso, vai acontecer isso. E Jesus indica para ela, dizendo assim: olha, você teve quantos maridos? 5. Para o israelita, e talvez para eles também, uma mulher daquela época poderia se divorciar 2 vezes apenas. Até que era muito, né? Mas na 3ª vez ela já era considerada uma pessoa impura. Mas uma mulher que se divorciasse 5 vezes, imagine essa moça, 5 vezes. E quando Jesus disse assim: olha, e esse que você tem já não é teu marido, ela fala: meu Deus, ele contou tudo o que eu tinha. Você imagina uma mulher que tem 5 maridos, 5 sogras, 5 sogros, meu Deus do céu, que coisa. Filho para todo lado. E tem gente assim. Eu estou ajudando uma moça na igreja, eu preguei uma mensagem sobre o que Deus pode fazer na tua vida e te libertar. Um processo que nós chamamos de celebrando a recuperação. E ela então marcou uma entrevista comigo, chegou no meu gabinete e começou a contar a história da vida dela. E ela começou assim: eu com 5 anos fui rejeitada pela minha mãe. E a minha mãe então me entregou para a minha avó. A minha avó deixava todas as noites eu com meu tio, para o meu tio cuidar de mim. E meu tio, que tinha 11 anos, ele me violentou dos 5 anos até eu chegar a 11 anos. Quando aquela moça começou a contar aquela história, eu pensei nessa história dessa mulher. Que dor no coração. E ela então diz assim: pastor Marcos, e quando eu achei que isso poderia resolver, eu dei um basta, já estava com 10, 11 anos, eu disse assim: eu quero voltar para a casa da minha mãe. Ela volta para a casa da mãe, e a mãe tem um padrasto, e esse padrasto então começa a abusar dela. E ela fala: eu não tenho saída. Volta para a casa da avó, violência do tio. E o tio diz assim: olha, se você falar, eu mato você. Volta para a casa da mãe. A mãe diz assim: eu vou te dar um presente. E ela tinha o maior desejo que ela tinha como moça menina, era uma boneca. Ela falou o nome da boneca da época, eu não lembro. E a mãe falou assim: olha, eu vou dar a boneca para você. Isso aí não é brincadeira, gente, é uma história verdadeira. A história dessa mulher aqui da Bíblia, nos dias de hoje. E ela então fica com o coração sedento para receber aquele presente, aquela boneca. A mãe então manda ela se vestir, toma um banho e coloca ela num carro lá, num táxi. E elas vão até um posto de gasolina. E quando chega no posto de gasolina, ela chama quem? Um caminhoneiro. E diz aqui para o caminhoneiro: olha, essa aqui é minha filha, ela tem 12 anos. Quanto você vai dar para ela para passar a noite com ela? E a menina, então, quando ela começou, a menina nova, tem 30 e poucos anos, as lágrimas desciam assim, porque ela nunca havia comentado isso com ninguém. Então ela pega, se prostitui com aquele homem, e ela sai agora, ela tem ódio do tio, ela tem ódio da mãe, ela tem ódio da avó. Tem ódio de quem? De Deus. E ódio de si mesmo. Como pode esse Deus fazer esse negócio comigo? Como pode? Aí então ela resolve, com 16 anos, entra numa companhia de dança desses cantores aí famosos e sai para o mundo, e ali ela conhece um homem, fica grávida desse homem, depois conhece outro homem, fica grávida de novo de outro homem, e agora ela está no 3º marido.
E o que ela diz? Eu não tenho mais o quê? Esperança. Quantos anos você tem? 33 anos. Uma pessoa que está no auge da vida. Quando eu tinha 33 anos, eu tinha tantos sonhos. Quem tem 30 anos aqui, mais ou menos, até 35? Faz assim. Olha aí, vários. Pessoas jovens de tudo. E o que ela faz? Sentada na minha frente, chorando, diz assim: eu não tenho esperança. Eu odeio Deus. Como Deus fez isso comigo? Eu disse para ela: você quer tomar dessa água viva que Jesus é? É a mesma história dessa mulher. E disse-lhe Jesus: mulher, crê que agora a hora vem que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque disse para Jesus no verso 19 e 20: vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, e nós achamos que temos que adorar na montanha. Jesus disse: vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E o verso 23, mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aquela mulher então, ela reconhece o seu estado de pobreza e pecaminosidade, e ela reconhece que somente esse Jesus, esse Messias, e Jesus se revela para ela e diz assim: eu sou Messias. Jesus não fez isso com ninguém, talvez por causa do problema político lá em Jerusalém, mas se revela para ela. Mas agora ela está como essa moça que eu estou ajudando. Ela está procurando uma solução para a sua vida, toda estraçalhada, arrebentada, um pano destruído, pelos problemas da vida toda que ela tem, sem esperança, sem ver um horizonte. Mas ela vê Jesus agora que pode tentar e pode fazer algo por ela. Mas agora ela tem uma relutância. Qual que é? Ela diz assim: o seu povo diz que tem que adorar em Jerusalém, e o meu povo diz que adorar na montanha. Porque eles fizeram lá um templo, e no ano 120 anos antes de Jesus, os judeus foram lá destruir o templo que eles tinham, porque a ideia que eles tinham é que Moisés e Jacó fizeram um altar lá na montanha de Gerazim, e ali eles iriam adorar. A ideia de um local, de algo. E Jesus está dizendo: olha, mulher, eu sou muito mais do que um lugar, eu sou muito mais do que uma montanha, eu sou a água da vida, eu sou aquele que você vai entender, e quando você entender, a sua vida vai mudar. Você vai ser uma outra pessoa, você vai ser um pano reconstruído. E essa mulher então, ela começa a travar esse diálogo com Jesus, e Jesus explica para ela toda a situação. E ela então, lá no verso 26, disse assim: eu sou, e falo com você, sou eu esse homem. E Jesus disse no verso 27 que os seus discípulos ficaram maravilhados que estivesse falando com a mulher, mas ninguém perguntou nada. A mulher então, ela deixou naquele momento, verso 28, a coisa mais importante que ela tinha naquele momento, que era o cântaro. Era a fonte de água que ela tinha que levar para casa para alimentar seus filhos, o seu marido que não é marido. E ela sai desesperada, ela sai para a cidade dizendo que ela encontrou quem? O Messias. Agora você vê uma mulher dessa estirpe, desse naipe de pecaminosidade, e ela vai na cidade, ela vai em quem? Aos homens da cidade, como o texto diz. E essas pessoas então acreditam nela. Por quê? Porque algo aconteceu de extraordinário na vida daquela mulher. Ela foi curada. Ela foi transformada. Na nossa igreja tinha um rapaz, menino novo, 16, 17 anos. Meu filho foi para a Austrália, esse menino era amigo dele e ficou amicíssimo dele e na minha casa. Meu filho, já um pouco mais velho, era o tutor dele. E esse menino, toda tarde eu saio 6 horas assim, agora ultimamente não, mas eu saía e fazia uma caminhada, ele vinha com aquele skate dele e vinha atrás de mim. Ia até a minha casa, chegávamos em casa, sentava na mesa e ele ficava me perguntando sobre a Bíblia,
E isso entre 7 horas, 7 e pouquinho, ele tomava um cafezinho, minha esposa fazia um chazinho, ele ia embora, chama Marcos. E um belo dia, eu estou lá na igreja, eles andando de skate, alguém me grita, chamando, olha, o Marcos sofreu um acidente. Era umas 6:30 da tarde, eu saí correndo, peguei meu carro, subi até o posto perto de gasolina, ele estava ali no chão. Havia sofrido um acidente, bateu a cabeça, e estava vazando o sangue assim pelos olhos e pela orelha. E os irmãos, vocês não sabem como eu orei aquele dia. Vocês não sabem como eu entreguei a Deus aquele rapaz. Eu fiz alguns votos com o Senhor naquele momento. Eu falei, Deus, eu dou tudo. Eu posso dar tudo que eu tenho, mas cura esse menino. Mas Deus não quis fazer isso. Fizemos oração, fizemos vigília e tanto mais. Aquele menino veio a falecer. Tem um skate dele lá na igreja, assim, até hoje. E o pai dele se revoltou com Deus. O pai dele, durante esses 3 anos, o pai dele, houve uma revolta com Deus tão grande. Ele não é cristão, não era. Mas o filho mais novo começou a falar com o pai, dizendo que queria fazer um discipulado com o pai e que fizesse esse discipulado, e aquele homem começou a fazer esse discipulado comigo. Nós ficamos quase 6 meses sentado, chorando muitas vezes, e ouvindo e falando de Deus. Nos 2 últimos encontros, aquele homem começou a chorar copiosamente, entregou a sua vida para Jesus e disse assim, eu estou perdoando Deus, porque Deus é muito maior do que o meu filho. Que coisa, dá para você entender um negócio desse? Entregamos uma Bíblia para ele de presente, ele tem contato comigo, ele é de uma outra igreja, ele foi o quê? Curado, porque ele não tinha mais esperança. Essa mulher sem esperança, essa mulher com tantas coisas na vida, Jesus encontra, Jesus para, e ele para no caminho, ele quer ouvir você, ele quer ouvir a situação sua, seja da sua família, seja da igreja, seja qualquer situação, ele quer dar esperança. Só que você precisa largar aquilo que te impede. E essa mulher saiu pregando o evangelho e falando de algo que Jesus havia feito para ela. E Jesus fala aqui, mas travando um outro diálogo com seus discípulos de tempo, de oportunidade, se você depois pode ler na sua casa. E no final, verso 42, dizia uma mulher, não é mais pelo que você disse, mas pelo que nós vimos nesse Jesus. O último slide que eu tenho, eu fiz 2 slides nessa noite, e o outro é esse daí. Dá um clique para mim lá, por favor. É um slide que está com pano cortado. Remendado, perdão. É um pano remendado. Quem pode consertar o pano da minha vida? O evangelho não é imaginação, mas é o quê? Transformação. Esse evangelho, gente, não é evangelho de imaginação, é um evangelho de transformação, de perdão. Eu estou contando aqui para vocês alguns fatos verídicos e verdadeiros de qual eu vivo. Mas de pessoas que foram moídas, machucadas, sem esperança, sem alegria. Mas o Senhor Jesus é a água da vida que veio abençoar essas pessoas. Diga amém. Talvez nessa noite encontre pessoas assim aqui. Pessoas abandonadas pelo pai, pela sociedade. Minha esposa, como foi também, minha esposa adotiva. Pessoas que o mundo muitas vezes não deram nada para ela, mas o Senhor é aquele que cuida, aquele que quer ajudar. E nessa última conversa que eu tive com essa moça, eu disse para ela assim, você precisa ter esperança em Jesus. Você precisa ter esperança. Quero terminar. Essa mulher conheceu a Jesus. E Jesus mudou a vida dela. E como Jesus tem mudado a vida das pessoas. Certo rei tinha um reinado muito bonito. Um reinado de paz. Quem não quer uma casa, né? Que tenha paz, que
tem alegria, não é? Uma igreja que não tenha problemas só no céu, mas a gente quer. E esse rei não tinha dificuldade, não tinha luta, não tinha nada lá. Um reino que todo mundo queria ir lá para aquele reino. É como os brasileiros querendo ir para os Estados Unidos, querendo ir para a Irlanda, né? Quero viver num lugar assim, de tranquilidade. E aqui talvez na sua cidade é mais tranquilo que a nossa. Irmãos amados, então surgiu um roubo naquele reino. Alguém roubou o reino. Então aí os súditos, as pessoas começaram a dizer o seguinte: e agora, nesse reino que não tem morte, que não tem roubo, que não tem homicídio, aconteceu, e agora poderá ser a chance de outros mais roubos acontecerem. Rei, você precisa fazer alguma coisa? Ao rei então decretou e fez um decreto da seguinte forma. Ele disse o seguinte: eu quero que daqui para frente, quem pegar essa pessoa e trouxer aqui, nós vamos dar uma recompensa. Passou-se um mês, passou 2 meses, ninguém pega essa pessoa, mas há um outro furto agora no reino. E o reino que não tinha nada está abalado. Coisas estão acontecendo, e o rei então vai e chama os seus súditos e diz: agora quem achar essa pessoa, eu vou aumentar a recompensa. Isso acontece 1, 2 vezes, as pessoas estão apavoradas, e roubo e coisas erradas estão acontecendo no reino, e de repente pegaram o vilão. Sabe quem que era? Uma vilã. Era a mãe do rei. Mãe do rei. E agora? O rei disse que iria castigar essa pessoa. E ele, na sua raiva, ele disse assim: eu vou dar 20 chicotadas. Só que a mulher tem 70 anos. E agora o rei diz assim: se ela tomar as 20 chicotadas, ela morre. Mas se eu não der as 20 chicotadas, o rei não vai virar de perna para o ar, porque é minha mãe. E aparecerá outros bandidos e tudo mais. E o rei então fica agora pensativo: o que eu vou fazer? Então prepara aquele dia, todo mundo vem e põe a mulher e chama o carrasco. E as pessoas estão ali. Se o rei ferir a esposa, ferir a mãe, machucar a mãe, o rei é ruim. Apesar de ele estar fazendo a coisa certa, onde ele já se viu bater numa mulher de 70 anos. Mas se ele não fizer, ele vai dar brecha para o pecado entrar, para as coisas erradas entrar no reino. E se prepara então, o homem levanta o chicote, e quando ele vai dar a chicotada, o rei vem, abraça a sua mãe e recebe as 20 chicotadas. Ele recebeu o castigo que era da mãe dele. E o reino voltou a ter paz. Alguém recebeu todo o castigo que você precisava. Toda a história negativa na sua vida recebeu por você. E Ele quer te ajudar. Quer abençoar essa igreja. Quer cuidar de vocês. Abaixe sua cabeça. Quem sabe nessa noite você possa entregar talvez a sua vida para Jesus. Eu não conheço vocês aqui. Conheço muito poucas pessoas. Não tenho intimidade com nenhum de vocês. Não conheço a história da vida de vocês. Mas aquilo que nós vimos nessa noite aqui é de um rei que é chamado Jesus, o Messias. E Ele quer tirar não só os traumas, as lutas da sua vida, as dificuldades que você tem, mas Ele quer fazer da sua vida um novo pano. Talvez você esteja enfrentando aqui nessa igreja com problemas na família, problemas talvez na igreja, tantas coisas que eu não sei. Não estou aqui com vocês. Não faço parte do meio de vocês. Mas eu quero deixar essa palavra nessa noite para vocês, uma palavra do Messias, que além de consertar aquilo que está estragado,
Ele pode renovar a sua vida, pode trazer o perdão, pode te dar esperança, aquilo que alguém te tirou, porque Ele é o Messias. Ele pode trazer a paz, Ele pode trazer a união, porque Ele é o Messias. Ele pode curar a sua enfermidade, porque Ele é o Messias. Ele pode dar a água da vida que você precisa, porque Ele é o Messias. Ele pode te dar salvação, porque Ele é o Messias. Ele pode te dar uma nova oportunidade na vida, porque Ele é o Messias, o Salvador do mundo. Então você que entrou aqui nessa noite, em nome de Jesus, eu quero pedir que Deus o abençoe. Se você tem algo nessa noite a acrescentar, a colocar, não vou chamar você aqui na frente, não vou pedir que você tome nenhuma decisão que você não queira, mas se você quiser, onde você está, eu quero te orar e abençoar. Com seus olhos fechados, igreja, se você quer receber a Jesus, ou se você quer que Deus ajude em uma área na sua vida, que você tem sofrido, e você entendeu a palavra de Cristo nessa noite, só levante sua mão e abaixa, rapidinho, para eu só orar por você. Você não vai vir aqui na frente, nada, eu só vou orar por você. Alguém dizendo, Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém mais, Deus abençoe. Alguém mais, Deus te abençoe. Alguém mais precisa desse momento, Deus te abençoe. Ó Deus, nosso Pai Celestial, nessa noite, Senhor, eu te agradeço a oportunidade de vir aqui nessa noite, de entregar a palavra santa do Senhor aos teus servos e filhos. Te agradeço, Senhor, a oportunidade de agora orar por essas pessoas que precisam da tua graça e da tua boa mão e da tua misericórdia. Deus, em nome de Jesus, restaura a alma ferida, restaura o coração abatido, amargurado, restaura aquele, Senhor Deus, que foi humilhado. Restaura, Senhor, aquele moço, aquela moça, que alguém disse que ele não seria nada, Senhor, mas para o Senhor, eles podem ser tudo, porque o Senhor é o nosso Deus e Rei. Restaura aquele, Senhor, que foi abandonado. Restaura aquele, Senhor, que o pai é alcoólatra e ouviu tantas coisas negativas. Ó Deus, restaura aquela irmã que foi humilhada no casamento pelo marido. Restaura, Senhor, aquele que foi humilhado, que foi abandonado. Aquele, ó Deus, que está em pecado, Senhor. Porque Jesus, nessa noite, vai passar por aqui para ajudar cada um de nós. Aliás, Ele já está aqui. Abençoa, meu Deus. Cuida de cada um. Leva em paz, Senhor, a cada irmão, cada irmã, Senhor. Leva, Senhor, cuida. Anima, Senhor. Aqueles que estão sem emprego, ó Deus, em nome de Jesus, poderosamente abre uma porta, Pai, nessa semana que eles precisam. Aqueles, ó Deus, que estão doentes, que talvez não estejam aqui, ou mas esteja alguém aqui que representa uma desses irmãos que tem uma família, alguém doente, numa cama, Pai, agora visita poderosamente. Cura, Senhor. O Senhor é o Deus da cura. Que a graça, Senhor, do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus esteja com todos nós, nos ajudando e nos abençoando. Amém.